Boa noite, pessoal que está entrando aí. Aguardar um minutinho aí, o pessoal, o restante da galera aí entrar aí, né? Para a gente começar a aula nossa. Pessoal, a aula passada a gente viu, falei a respeito, né, das aplicações de curto e longo prazo, né? Falei da questão da pessoa que, quando recebe o salário, toma, às vezes, não gasta além do que ganha e tem que tomar dinheiro emprestado. Eu queria ver com vocês se vocês acham que é necessário retomar aquela aula que nós tivemos, né? Porque eu confesso que foi sexta-feira passada, né? Na verdade, como eu falei, eu tinha feito uma cirurgia na boca aqui, eu não estava muito bem, então não ficou assim 100% a aula, né? Então eu queria ver com vocês aí se precisa a gente retomar lá, dar uma revisada naquilo lá. Por favor, deixe os comentários de vocês aí quanto a isso daí, para a gente poder ver que pé, ou se a gente pode continuar aqui né, a gente vai falar sobre a teoria quantitativa da moeda, ok? Pessoal, então, podemos dar continuidade, não precisa revisar, o que vocês me falam? Nilson, Oi. dar uma revisadinha ia ser bom, né? Não, beleza. A gente volta lá, então. Bastante coisa, né? Daí a gente não guarda muito. Vamos voltar lá. Não. Desse uma reforçadinha ia ser bom. Então, a gente estava falando aqui, ó, nós começamos falando aqui dessa restrição monetária intertemporal, que, na verdade, nada mais é do que o fato de que algumas pessoas que têm dinheiro sobrando, né, e fazem poupança, né, elas assim gastam menos do que consomem, e aquelas que consomem mais do que ganham, né, gastam mais do que ganham e acabam tendo que pegar dinheiro emprestado para suprir a sua necessidade de moeda, como a gente diz, né, a sua necessidade de dinheiro, de capital. Certo? Então, só reforçando a ideia de que não existiria mercado financeiro, né? Não existiria operações financeiras se não tivessem aquelas pessoas, as empresas que têm sobra de dinheiro e fazem seus investimentos, né? E também aquelas que, na verdade, gastam mais do que têm e precisam pegar dinheiro emprestado. Porque imagina que se todo mundo poupasse, até comentei com vocês, é o caso do Japão, né? Os japoneses, eles têm uma cultura de consumo bem mais restringida do que a nossa, né? Embora eles consomem bastante, mas eles têm uma renda considerável. O fato de eles consumirem menos faz com que eles guardem mais dinheiro, né? E a questão de que os japoneses também, né? Japonês, se você tiver, que eu comentei, mesmo que você tenha uma taxa de juros talvez negativa,
eles ainda deixariam o dinheiro no banco e não consumiriam, né? Eles são muito cautelosos quanto à questão monetária, quanto à questão do dinheiro em si. Então, essa restrição monetária intertemporal, resumindo, seria isso. O fato de pessoas que, na verdade, têm dinheiro sobrando, deixam de consumir para poupar, e outras que gastam mais do que ganham, certo? E aí a gente viu um exemplo aqui de cálculo, né? Então, nós pegamos um exemplo assim, ó. O indivíduo ele recebe um salário de 1.100, certo? E considerando que a taxa de juros ao mês é 10%. Então, nós vamos ter duas situações. Na primeira situação, o indivíduo, além do salário dele, que é 1.100, ele ainda toma emprestado mais 1.100, certo? Para poder consumir. Ele não satisfeito com o seu salário, ou seja, querendo consumir antes de ganhar, ele acaba emprestando um valor praticamente igual ao seu salário. Então, o que acontece? Né? O indivíduo ganhou 1.100, ele toma emprestado um valor de R$ 1.100, certo? Né? Que somado ao seu salário poderá consumir bens e serviços no valor de 2.100. Aqui que eu quero fazer uma ressalva. Então, veja bem, se ele tomou um empréstimo de 1.100, né, e o juro que ele está pagando é 10%, se nós fizéssemos o cálculo de 10% de R$ 1.100, 10% de R$ 1.100 daria R$ 110. Então, vocês diriam assim, mas professor, mas então ele não teria 2.100, ele teria R$ 2.090, porque ele pagaria R$ 110 de juros. Acontece que quando a gente faz o cálculo, esse cálculo que nós fazemos aí, nós consideramos o cálculo por dentro, que a gente chama. Nós não aplicamos a taxa de juros em cima dos R$ 1.100. Nós aplicamos a taxa de juros em cima de 1.000, certo? Que daria os R$ 100. Então, na verdade, ele estaria pegando R$ 1.000, né, pagando esses 10%, que daria 1.100, certo? Então, esse 1.000 que ele está tomando emprestado, mais os 1.100 do salário dele, daria os R$ 2.100, ok? Então, seria esse o cálculo. Por isso, então, que dá R$ 2.100. Então, se eu pedisse para vocês calcularem, né, o quanto que ele pegaria emprestado, nós pegaríamos R$ 1.100. Olha aqui, ó. Eu não sei se vocês conseguem visualizar a hora que eu passo o mouse em cima da tela aqui. Aparece para vocês? Parece, né? Beleza, então, olha. Ele pegaria os R$ 1.100 e dividiria por 1 mais a taxa. Esse método de cálculo aqui, eu já trabalhei isso com vocês em matemática financeira, acho que foi em matemática financeira, em finanças, é o que a gente chama de método cálculo por dentro, tá? Então, na verdade, quando você faz esse cálculo dessa forma, você está aplicando os 10% aqui, ó, esse 0,10 é a taxa unitária, você está aplicando esses 10% em cima de 1.000 e não em cima de 1.100. Então, 10% de 1.000 daria 100. Então, ele vai tomar emprestado, na verdade, 1.000, mais o salário dele de 1.100, ele teria aqui, então, ó, R$ 2.100 para consumir, ok? Então, essa seria a hipótese, a situação daquele consumidor que gasta mais do que ganha. Na situação 2, é o contrário, né? É aquele indivíduo que não gasta o que ganha, né? E ele faz o quê? Ele ganhou R$ 1.100 esse mês, ele vai aplicar esses R$ 1.100. Então, se a gente vê aqui embaixo, ó, 1.100 que multiplica 1 mais a taxa de 10% e mais o salário do mês seguinte, daria R$ 2.310, porque 10% do salário que ele aplicou hoje daria R$ 110. Então, no final de um mês, né, seria 1.100 do salário dele, mais os 110 que ele ganhou de juros. Então, daria R$ 1.210.
mais o salário que ele vai pegar do mês que vem, que também é R$ 1.100, daria num total R$ 2.310. Então, se a gente olhar esse gráfico aqui, olha, a gente olhar esse gráfico aqui, a gente vê que, considerando então essas duas situações, essas duas possibilidades, né, você tem para aquele que não gasta, né, para aquele que poupa ao invés de gastar antes de ganhar, ele teria aqui uma vantagem de R$ 210 a mais para consumir, ok? Então essa seria então a situação da restrição monetária intertemporal. Então isso é só para a gente visualizar e para a gente aprender que muitas vezes compensa, a gente quer comprar algo, compensa a gente esperar, né? Compensa às vezes a gente esperar, se não é algo que a gente precisa assim tão que não seja de urgência, né? Então, às vezes é preferível você esperar, às vezes até aplicar o seu dinheiro, a sobra do seu dinheiro, e você comprar esse bem no futuro, né? Você acaba economizando os juros que você gastaria, né? Porque juro, pessoal, eu falo sempre que juro você pode pagar juros, mas como eu falo, quando é um momento em que você não tem onde recorrer, você não tem grana, você precisa comprar, não tem como, certo? Ou numa situação que às vezes você paga juros, por exemplo, às vezes para fazer um investimento, né? Paga juros para fazer um investimento, mas esse investimento vai te dar um retorno maior do que os juros que você está pagando. A gente tem que se educar, né, financeiramente, ok? Porque, na verdade, nós brasileiros, nós adotamos o sistema consumista dos americanos, né? E isso nos foi passado já na década de 60, quando começa a vir para o Brasil as indústrias automobilísticas e todo o aparato americano. Na verdade, nós temos uma cultura americanizada. E esse nosso excesso de consumo, né, esse nosso excesso de consumo, essa nossa coisa de querer, muitas vezes você quer ter um carro melhor do que você tem, não para atender às suas necessidades, mas para mostrar para o vizinho, para o parente, né, para o colega de trabalho que você tem um carro bom. E às vezes para isso você acaba pagando juros. É uma cultura totalmente errônea, né? Então assim, existe aí o dinheiro disponível no mercado financeiro. Muitas vezes a gente precisa pegar, sim, com certeza, mas a gente tem que ter cuidado, né? Porque muitas vezes a gente acaba pagando juro, e juro, como diz meu pai, que não é nenhum economista, mas tem um conhecimento muito grande, experiência muito grande, o juro é o dinheiro que você joga no ralo, né? Você nunca mais vai ver ele nunca mais vai aparecer para você em nenhuma espécie, ok? Vamos continuar lá então. Aqui nós já falamos, né? Já aqui não tem o que falar. E aí nós vimos aqui uma situação, né? São aplicações. Quando eu quero fazer aplicações e os cuidados que eu devo ter. Então, aqui nós vamos ver aplicações de longo prazo e de curto prazo. No primeiro momento aqui, deixa eu ver se alguém está falando alguma coisa. Só presente, presente, presente. No primeiro momento aqui, caramba, cadê você? No primeiro momento aqui, nós vamos ter uma aplicação de longo prazo, certo? Beleza. Tá? E nós vamos ter duas situações para essa aplicação, né? Nós vamos ter também a alternativa 1 e a alternativa 2. Então, o capital que nós vamos aplicar é R$ 1.000, tá? Estou mostrando aqui, ó. Ok? E na alternativa 1, nós vamos aplicar esse dinheiro por 2 anos, direto, tá? Vou aplicar direto. Na segunda alternativa, eu vou investir em um título para 1 ano, né? Certo? E reinvestir o resultado, né, disso, né, em outro título para mais 1 ano, que vai totalizar 2 anos. Vamos ver cada uma delas aqui, então. Na alternativa 1, então nós temos lá
Aplicar em um título de 2 anos, conhecendo a taxa de juros para os 2 anos. Então, aqui está a condição. Então, eu vou fazer uma aplicação para 2 anos. Se eu vou fazer para 2 anos, eu já tenho que saber qual é a taxa de juros para os 2 anos, beleza? Então, eu vou comprar um título, o vencimento é daqui 2 anos. Como está me vendendo esse título, já tem que me dizer quanto que eu vou ganhar, certo? De juros. Então, nesse caso aqui, eu vou ganhar 10,5% ao ano. Se a gente fizer o cálculo, então, olha, o principal mais juros vai ser, então, né, o meu valor futuro é igual ao meu valor presente, que é o 1.000, que é a mesma coisa que capital, que multiplica 1 mais a taxa, 0,1005, que é os 10,5 dividido por 100, elevado ao quadrado. Então, eu teria no futuro R$ 1.221. Ok? Então, beleza, essa é a alternativa 1. Na alternativa 2, eu também vou aplicar em 2 anos. Só que a minha opção é aplicar num título de 1 ano, né? Pegar os juros desse 1 ano, e depois pegar o resultado desse primeiro ano e reaplicar. Nessa alternativa 2, nós vamos ver que eu vou conhecer somente a taxa do primeiro ano. Né? Não sei quanto que eu vou ganhar no segundo ano, certo? E aí, a gente vai ver como é que a gente calcula qual a taxa que eu teria que ganhar no segundo ano para que pelo menos eu empatasse aqui com a alternativa 1, ok? Então, na alternativa 2, olha, tem até uma observação aqui em cima. Ó. Neste caso, o investidor não conhece a taxa de juros para o segundo ano, ok? Ele não sabe qual é, tá? Então, ele vai aplicar 1.000. A taxa de juros no primeiro ano é 10%, certo? Então, a taxa de juros, se é nesse caso, a taxa de juros para o primeiro ano é 10, para que eu tenha o mesmo rendimento do que eu tive na alternativa 1, é preciso, olha, que a taxa de juros do segundo ano seja de, no mínimo, 11%. Se a taxa de juros para o segundo ano for menor do que 11%, eu vou acabar perdendo dinheiro comparando a alternativa 1, ok? Então, como é que ficaria o meu cálculo? No primeiro ano, então, eu teria meus R$ 1.000 aplicado a 10%, então está aqui os 1.000 vezes 1 mais 10, vezes o que eu ganharia, né, o resultado disso, vezes o ganho do segundo ano, que é 11%. Então, né, na alternativa 2, eu também ganharia o mesmo valor, né? Aí até tem uma observação, ó. Portanto, para o investidor, qualquer das alternativas oferece a mesma rentabilidade. Aí vocês vão perguntar assim, bom, mas então como que eu vou saber qual a taxa de juros que eu devo ganhar no segundo ano para eu poder escolher, né? Para eu poder escolher. E como é que a gente acha essa taxa de juros? Olha lá. A taxa de juros implícita para o segundo período será. Então, nós vamos pegar. Essa taxa de juros é igual, ó. 1 mais a taxa de 10,5 elevado ao quadrado, ou seja, por 2 anos, ela tem que ser igual. A taxa de juros do primeiro ano, olha, que é 1 mais 0,10, vezes a taxa estimada. Esse E aqui, olha, é de estimado, ok? Certo? Então, para a gente calcular isso, como na verdade a gente não tem essa taxa estimada para nós é uma incógnita, é um X, né? Então, eu isolo ela. Está aqui, olha. Então, a minha taxa estimada vai ser igual, né? A minha aplicação da primeira alternativa, que seria 1 mais a taxa de 10,5 elevado ao quadrado, dividido pela taxa do primeiro ano da segunda alternativa. Vai dar uma taxa de 11%, certo? Então, é assim que nós calculamos a taxa estimada, ok? Nós pegamos, então, a aplicação da primeira alternativa, que está aqui, 1 mais a taxa da primeira alternativa, elevado ao quadrado, porque é o tempo de 2 anos, tá? E divido pela taxa da alternativa, pela taxa
do primeiro ano da alternativa 2. Então, a minha taxa de juros, no mínimo, tem que ser 11%. Tá? Então, se eu imaginar que eu vou aplicar nesse primeiro ano, porque de repente eu poderia aplicar o primeiro ano a 10%, vamos supor, eu tenho duas alternativas. Eu poderia fazer uma aplicação num título ganhando 10,5 pelos 2 anos, né? Mas se eu tenho só um conhecedor de finanças, estou sabendo analisar o mercado, e aí me aparece uma opção, fala, se aplica aqui a 10%, né? Eu tenho um título aqui de 1 ano, só que é 10%. Depois você pode reaplicar. Então, eu faria o quê? Eu pegaria esse título, né? Aplicaria 10%, porque eu já iria imaginar que a taxa de juros para o segundo ano seria maior, por exemplo, daria, vamos por 15%. Então, consequentemente, eu iria sair ganhando, ok? Aí nós temos a opção aqui, isso foi no longo prazo. O que diferencia o curto e o longo prazo, pessoal? Para a área financeira, curto prazo é 1 ano. Longo prazo é tudo que se estende por mais de 1 ano, ok? É assim que funciona, uma regra bem simples, ok? Então, curto prazo está limitado a 1 ano. Longo prazo, o que vai para além de 1 ano. Aí, no curto prazo, eu teria duas alternativas também. Primeiro, aplicar um título de 1 ano, que tem a taxa de juros de 10%, certo? E a outra alternativa seria comprar um título de 2 anos e revendê-lo ao final do primeiro ano. Por que revender? Porque vamos imaginar o seguinte, eu tenho R$1.000, certo? Eu quero aplicar para 1 ano. Só que eu vou aplicar para 1 ano, porque daqui a 1 ano eu vou pegar esses R$1.000 mais os juros, o rendimento que eu ganhei nele, certo? E vou comprar alguma coisa, um carro, uma casa, vou investir em algum bem, certo? Aí vem um banco, uma financeira e me oferece, olha, você tem duas alternativas. Você pode comprar um título de 1 ano, daqui a 1 ano você vai resgatar esse título, né? E nós vamos te pagar 10%. Ou você pode comprar um título de 2 anos, né? Você compra um título de 2 anos, você tem o rendimento do primeiro ano, no segundo, aí no final do primeiro ano você vende esse título. Vamos ver como é que fica essas situações. Então, primeira alternativa 1. Vou aplicar então em um título de 1 ano. O valor é R$1.000, né? Taxa de juros 10% ao ano. Então, valor futuro é igual, valor presente multiplica 1 mais a taxa. Beleza. Então, montante seria igual ao meu valor presente, que é 1.000, que multiplica 1 mais a taxa dos 10%. Então, eu teria um montante de R$1.100. Então, essa é a alternativa 1. Comprei um título de 1 ano, daqui a 1 ano ele vai vencer, né? E eu pego o meu dinheiro de volta. Ou seja, eu pego o meu dinheiro, que é os 1.000, mais os 100 que eu ganhei de juros. Alternativa 2. Aí, alternativa 2, não teve jeito. Vou ter que comprar um título de 2 anos, mas como eu preciso do dinheiro no final do primeiro ano, eu vou ter que vender, certo? A taxa de juro para os 2 anos é de 10,5. Aí você engorda os olhos, mas espera lá. Se na primeira alternativa a taxa era 10, certo? E ele tinha vencimento de 1 ano, esse é melhor. Está me pagando 10,5. Eu vou nesse título. Só que você tem que prestar atenção que você vai comprar esse título, mas você vai ter que vender. E na hora que você for vender, você tem que ter a consciência que, dependendo da taxa que tiver para o segundo ano, você pode perder dinheiro, certo? Então, vamos imaginar o seguinte. Aí, a taxa de juros implícita também aqui para o segundo ano seria de 11%. Então, montante 1.000, né? Vezes 1 mais 10,5 elevado ao quadrado, certo? Tá? Que é os 2 anos, dividido por 1 mais a taxa do segundo ano. Então, eu posso vender meu título por 1.100. Opa, empatei, né? Empatei.
que acontece? E se essa taxa aqui, ó, isso aqui é um divisor, ó. Essa segunda taxa aqui, ele é um divisor. Se essa taxa do segundo ano aqui fosse maior do que 11%, esse valor de venda do meu título aqui seria menor. Tá? Ele seria menor. Consequentemente, eu acabaria perdendo dinheiro, ok? Tá? Então, se essa taxa aqui de 11, ao invés de 11, ela fosse menor, fosse 10, eu ganharia. Mas se ela for 11%, ou maior que 11, eu perderia dinheiro. Porque na hora de eu vender o título, quem fosse comprar não iria descontar 10,5%, iria descontar 11%, ok? Então, a gente, quando for fazer investimento, a gente tem que ter essa noção que muitas vezes aquilo que nos engorda os olhos, como essa taxa de 10,5% aqui da segunda alternativa, né, pode nos causar um prejuízo no futuro. Olha, até tem uma observaçãozinha aqui, ó. Na prática, o investidor deverá fazer uma análise mais cuidadosa, porque a taxa de juros para o segundo ano poderá ser diferente da taxa de juros implícita. A taxa de juros implícita é aquela que nós calculamos no segundo ano. Ok? Aí aqui acho que até comentei com vocês já, né? As funções da moeda, meio de troca, unidade de conta e reserva de valor. Já falei, né? Meio de troca é o que a gente usa, né? A moeda para comprar algo, trocar por um bem, né? Unidade de conta, porque na verdade muitas coisas, né? A maioria das coisas são, no caso, vou fugir a palavra agora. Tudo na verdade, é medido em moeda, né? Então, quanto vale uma casa, quanto vale um carro, né? Ah, o fulano é rico, o fulano é pobre, dependendo da quantidade de moeda que ele tem. Então, ela se torna uma unidade de conta. E reserva de valor, porque quando a gente quer guardar dinheiro, uma das opções, né, é guardar moeda, ok? E aqui, né, nós falamos aqui, só para a gente revisar, o modelo de Baumol, que foi um economista americano. Esse homem aqui durou 95 anos, para vocês terem uma ideia. Né? Ele morreu, acho que em 2017, se não estou enganado. Coisa assim. Durou 95 anos. Foi um dos economistas mais importantes que a gente teve na economia moderna, né? Falando, tratando da questão do neoliberalismo, né, que é o que nós vivemos hoje, né, na economia, né, o neoliberalismo que antes nós vivíamos um liberalismo, gente, não sei se aí na cidade vocês tem mosquito, velho, mas aqui tá feio o negócio. Se a gente abusar, os mosquitos levam a gente. Antes a gente tinha, né, no começo, né, dos estudos, né, século XVIII, 1700, surge Adam Smith, filósofo, economista, que fala que o governo, né, a economia deveria andar com suas próprias pernas, não deveria haver intervenção do governo, né? A célebre frase de Adam Smith, o laissez-faire, deixa acontecer, né? E depois isso perdurou aí mais de 200 anos, até a gente chegar na crise de 29, né? Que nós já comentamos sobre isso, que foi quando houve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York e o mundo todo entrou numa recessão. Aí surge um outro economista, também filósofo, John Maynard Keynes, um inglês, que vai dizer, olha, não é assim, o governo precisa intervir sim, o governo precisa gerar renda, o governo precisa gerar riqueza. E aí os governos interviram demais até, né? Interviram demais. E depois aí, lógico, depois de John Maynard Keynes vão surgir N economistas e um dos mais famosos é Baumol, William Baumol, certo? E ele fala muito da questão do neoliberalismo, né? Ou seja, nós devemos viver numa economia em que não haja tanta intervenção, mas que haja sim intervenção do governo.
Não tem como, né? Você deixar uma economia por conta somente do setor privado, né? Aí cai naquela tentação da mais-valia, né? De Karl Marx também, que é um socialista, filósofo, que falava dessa exploração da mão de obra, né? Que é o que nós hoje, a gente até tem e não tem tanto, devido ao fato de que a gente tem as leis trabalhistas, né? Que não deixam que os nossos empregadores, né? Os nossos patrões nos explorem, né? Porque, na verdade, se a gente for analisar, a gente fala da situação da economia brasileira, mas no Brasil, na verdade, é um dos países onde os empresários têm a maior margem de lucro, ok? Tem a maior margem de lucro. Aí, lógico, daí vem aqueles empresários, né, que não souberam, que nem fizeram a lição de casa, mas a gente tem que tirar o chapéu para eles, porque tiveram a coragem de arriscar, de empreender, o que às vezes, muitas vezes a gente não tem. Eu mesmo não tenho tino para ser empreendedor, né? Nasci para ser empregado, né? Então, infelizmente, né? Vamos comendo o pão que o diabo amassou, né? Não vamos falar com o rabo, mas o pão que o diabo amassou. E assim, e queira ou não, por mais que eles reclamem, eles falam, eles queiram comparar o Brasil com a China, mas, meu, a China tem 1 bilhão e lá vai pedrada de gente. Meu, lá, infelizmente, o povo trabalha por uma migalha. O povo trabalha numa economia quase que de subsistência mesmo, né? Uma economia familiar de subsistência. Bom, no Brasil é diferente. A gente não tem tanta gente assim. Existe desemprego? Existe, certo? Mas já comentei com vocês, desemprego também existe porque tem muita gente vagabundo que não quer trabalhar, tá? Tem muita gente vagabundo que não quer trabalhar, porque essa é uma realidade. Quando fala, o Brasil está com não sei quantos milhões de desempregados, né? Batemos não sei quantos por cento da população ativa. Velho, eu estou em casa aqui, estou fazendo um serviço, tem um pedreiro, tinha um cara vindo trabalhar com ele de servente, o cara sumiu. Eu falei pro cara, o Will, teu servente não vem mais? Ah, Nilson, não vem, né? Ele está encostado nesse auxílio do governo. Gente, brincadeira, né, cara? É brincadeira, né? Quer dizer, assim como esse cara, quantos que não tem encostado, né? Em função em nós que trabalhamos, né? Pagamos nossos impostos, nós estamos na verdade, a gente está sustentando essa cambada de vagabundo, né? Então, por isso que eu falo, eu não sou nem da esquerda nem tanto da direita. Eu não posso ser tanto da esquerda, porque eu trabalho, paga meu imposto e a esquerda defende esses vagabundos que a gente acaba sustentando, porque é nós que sustentamos, certo? Tá? E aí essa corja da esquerda aí vai fazer o curral eleitoral em cima dessas pessoas. E também não posso ser de extrema direita, né? Não posso ser de extrema direita porque eu sou empregado, velho. Eu sou empregado, eu ganho salário. Então eu não posso ser de extrema direita porque, na verdade, eu sou empregado e a extrema direita sempre vai defender o empregador, sempre vai defender o patrão, ok? Ô, Nilson, Hã? o senhor é a favor do auxílio emergencial? Cara, eu vou falar a verdade para você. É assim, olha, tudo tem que ter limite. Eu sou até um limite, entendeu? Mas o governo tinha que ter um controle muito grande em cima disso. Poderia, deveria existir, deve existir. É a mesma coisa do Bolsa Família. Quem está falando comigo? É o Lucas? Não. Isso. É o Lucas, ô Lucas. Então, assim, cara, o auxílio é importante, tem que ter, tem, né? O Bolsa Família tem que ter, tem. Mas, cara, era preciso que houvesse um controle maior. Eu já até comentei com vocês. Na cidade que eu trabalho lá, tinha um vagabundo de um vereador que recebia o Bolsa Família, cara. É brincadeira um negócio desse? Tinha professora, né? Tinha professora com 2 padrões, né, no município, ganhando mais de R$ 5.000 por mês, recebendo o Bolsa Família. Tá?
Esse auxílio emergencial aí que o governo criou, quantas pessoas que não precisavam que receberam, né? Então, infelizmente, o nosso governo é uma piada, você entendeu? Né? Então, assim, tem muita gente que recebeu esse auxílio, se não tivesse recebido, tinha passado fome. É preciso, sim. Eu não sou contra, certo? Mas tem que haver limite, né? O governo precisa fazer um controle, né? Ou seja, cara, como é que o governo hoje, com a informática que nós temos, os meios que nós temos, como é que você está trabalhando, você tem um registro de carteira assinada e você vai lá e consegue. Pô, meu, será que é tão difícil assim cruzar esse CPF e ver que esse indivíduo está lá na CEFIP de alguma empresa? Que uma empresa informou esse cidadão lá que ele está empregado, né? Certo? E esse Bolsa Família também, cara, isso é uma piada, velho. Né? É que eu falei para vocês, tinha que ter controle. Por que que acontece? Infelizmente, a falta desse controle favorece essa cambada de vagabundo. Porque é vagabundo, é um bando de vagabundo. Esse cara ainda, o cara que eu peguei, falou assim, Nilson, pior, cara, você não sabe. Ele não trabalha mesmo. Ele falou para mim que ele pega 3 cestas. Uma no CRAS, que é do município lá, da assistência social. Ele pega uma na igreja católica e uma na igreja evangélica. E ainda vende os produtos da cesta para comprar cigarro. Cara, então assim, o povo brasileiro, cara, é foda. É complicado, sabe? Então assim, por isso que eu falei, eu não sou nem tanto de esquerda nem de direita. Tem certas coisas que precisam existir, mas tinha que ter controle, tá? Tinha que ter controle. Tem um Nilson, colega... Oi? eu acho que o Bolsonaro quis dar uma aliviada aí nessa, vamos dizer assim, nesse auxílio aí, eu acho que para aumentar um pouco a popularidade dele no país. Também, com certeza, né? Agora que ele parou de falar um pouco aquelas besteiras dele, subiu um pouco, né? Então, assim, cara, não é que assim, é que nem eu falei, eu não sou anti-Bolsonaro, eu sou anti a extrema-direita, certo? Tá? E o partido dele, a posição política deles, o ministro da Economia que ele trouxe para o Brasil, que está atuando, Paulo Guedes, é um economista que tem a formação de direita, certo? De direita, ou seja, a ideia é sempre favorecer o empresário, certo? O empresário, o banqueiro, né? Então, assim, se eles pudessem cortar, na ideia do Paulo Guedes, pudesse cortar todas as vantagens, né, do trabalhador, o empresário ganhar mais, porque a ideia deles é que sobrando mais dinheiro para o empresário, ele vai investir e vai fazer com que o país tenha crescimento. Mas aquilo que eu já comentei com vocês, pode ter crescimento, mas não vai ter desenvolvimento, certo? Porque não adianta, meu amigo, aí você vai crescer, tudo bem. Você vai crescer, daí tudo bem, se você exportar tudo que você produz, mas aí você vai ter uma população miserável, uma população pobre, que não consegue consumir esses produtos, né, que são produzidos no Brasil. Então, até que ponto também essa ideia do máximo lucro para o empresário é viável? Então, assim, tem que ser uma coisa remediada, né? E não adianta, meu amigo, porque ninguém cresce sozinho, né? O empresário tem que crescer, mas ele tem que crescer junto com o seu empregado, junto com o trabalhador, né? E eu estou falando isso, vocês podem pesquisar, né? Não estou falando da boca para fora, não estou falando da minha cabeça, estou falando dos exemplos das economias dos países desenvolvidos que a gente tem conhecimento, que a gente já leu sobre, né? Se vocês buscarem, está acabando a aula, viu, pessoal? Deixa o presente aí, porque a aula está sendo gravada para eu. Se vocês procurarem ler sobre essas economias que são desenvolvidas, como o Japão, por exemplo, porque lá não houve a questão da mais-valia, ou seja, não houve a exploração dos empregados por parte dos empresários, né? É um trabalho justo, vamos dizer assim. Você ganha pelo que você faz, mas infelizmente no Brasil criaram um monte de leis para proteger